Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Webinagro da Garcia e Moreno. Hoje com um convidado especial que a gente conta, que é um grande amigo nosso, Arnaldo Moreira, que é conhecido da grande maioria de vocês também, porque já esteve conosco em outras empreitadas, inclusive em visitas em algumas corporações, na maioria delas que fazem parte da nossa carteira. Então, de pronto já digo, né? Nós já fizemos, prof, um trabalho de SST nos nossos clientes, a gente já veio fazendo esse acompanhamento nos últimos anos, né? Mas, como a gente sempre dizia no começo, tudo que se prorroga se perde, às vezes, até um pouco de credibilidade. E a vinda do SST, do E-Social, essa fase do SST com as prorrogações que culminaram, acabou que muita gente aí deixou até de cumprir algumas liçõezinhas, né? E havia até uma expectativa e que se concretizou em relação à mudança de alguns processos dentro do ambiente, principalmente com revisão de algumas normas regulamentadoras que já eram previstas lá na época, e depois nós tivemos aí, após o novo governo, um processo de simplificação do próprio E-Social. Então, o que acontece? Nós trouxemos mais uma vez o Arnaldo aqui para falar para nós como que está, na verdade, dentro do E-Social, essa ambientação da saúde e segurança do trabalhador. Arnaldo, dispensa apresentação, pessoal. O Arnaldo é um super professor, amigo nosso, parceiro. Já fizemos muitos eventos, inclusive aí em grandes corporações, em várias cidades desse Brasil afora juntos. E é um prazer contar com você e muito obrigado por ter aceitado mais essa vez o nosso convite, né? Então, fica aí o seu espaço de você fazer a sua própria apresentação. Muito obrigado, professor. Assim, é de uma gentileza extrema essa sua colocação. Somos parceiros aí já há um bom tempo, né? E é um grande prazer, mais uma vez, poder estar contribuindo com a Garcia Moreno. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Arnaldo Moreira, eu sou tecnólogo em segurança e saúde do trabalho, né? Atuando mais na parte de gestão. Então, tudo que se refere à gestão na parte de SST é que faz parte do meu trabalho, faz parte do trabalho que nós, junto a Garcia Moreno, fizemos aí junto a alguns clientes, né? Treinamentos, orientação de SST no E-Social. E hoje, né, nós vamos falar sobre esse momento tão aguardado por todos, né? Houveram aí remanejamentos do cronograma, mas agora é chegada a hora do SST no E-Social. Então, professor, nós vamos começar o nosso trabalho de hoje falando desse momento inicial aguardado por todos. Então, eu trago aqui um slide onde eu chamei da hora do SST no E-Social. Muitos acreditavam que não chegaria o momento, mas o momento é presente. Nós tivemos aí no último dia 15 de 4 de 2021 essa portaria 4334. Esta portaria é um marco. Ela que está dizendo a todo mundo que realmente SST entra no E-Social. E como novidade, ela traz o fim da CAT em papel. Muitos duvidaram, mas agora, a partir do dia 8 de 6 de 2021, a CAT em papel deixa de existir definitivamente. E assim, esta portaria, ela revogou a portaria, salvo engano, de número, deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha anotação, vamos lá. 5.817 de 1999. Ou seja, uma portaria muito antiga, né? Não tem volta, não tem volta.
Então, a gente precisa se preparar. Todos aqueles que vão se utilizar da CAT a partir de então, tem que ter essa informação no seu sistema informatizado. E aí, professor, e aqueles que não se deram conta disso, aqueles que não contrataram prestador de serviço, não contrataram um sistema de segurança para mandar essa informação via eletrônica, né? Então, nós vamos ter aí pouco tempo, quem não fez isso vai ter pouco tempo para correr atrás, porque realmente a CAT de papel não vai existir mais e vai haver só duas formas de mandar a CAT. Esta portaria ela entra em vigor a partir de 8 de junho de 2021, tá? Então, esse é o marco, aonde deixa de existir a CAT em papel. Nós vamos passar a ter a CAT somente em meio eletrônico, ok? E de que forma? Uma forma pelo portal do INSS, esse acesso é em https://cadastro-cat.inss.gov.br. Então, uma das vias de emissão eletrônica é o portal do INSS, ok? Só que há a seguinte questão. Por esse portal do INSS, somente o acidentado, os seus dependentes, a entidade sindical competente e o médico atendente ou a autoridade pública é que pode enviar essa informação pela CAT no portal do INSS. E o empregador? O empregador vai ter o seu portal específico, que é o e-social, ok? Então, assim, somente vamos ter duas formas de envio de CAT agora por meio eletrônico. Portal INSS, que são os terceiros, né, são chamados de terceiros, esses listados agora, e a outra modalidade vai ser a CAT, através do e-social. E pelo e-social, quem vai poder mandar a CAT? O empregador, que vai mandar a informação dos seus empregados, dos seus trabalhadores, o empregador doméstico, por seus empregados domésticos, a empresa tomadora de serviços e o órgão gestor de mão de obra. Ou seja, todos esses listados, de alguma forma, vai ter que mandar a CAT através do e-social, através do seu sistema informatizado, né? Então, em todo esse período, em todo esse momento, né, que nós esperamos a entrada do ISST, é esperado que todos os empregadores já tenham tomado as suas providências, adquirindo seus sistemas informatizados e preparando essa informação, né, para este momento. Desta forma, não haverá como mandar CAT sem ser pela forma eletrônica, ok? Então, é importante que fique frisado. A partir de 8/6, o envio da CAT somente de forma eletrônica. Simplificação do e-social SST. Como é do conhecimento da maioria, né, dos profissionais, num primeiro momento, o governo imaginou está solicitando, né, tanto as informações trabalhistas como as informações previdenciárias de SST. E depois de muita negociação, chegou-se à conclusão, né, de que deveria ser simplificado, principalmente quando houve a troca de governo. E essa simplificação de SST, ela trouxe 3 eventos específicos. Então, é importante saber que agora, para a implantação do e-social, nós vamos tratar de somente 3 eventos, que são o S2210, Comunicação de Acidente de Trabalho, que vai tratar da CAT, ou seja, a CAT eletrônica para o empregador vai ser enviado para o e-social
através de um arquivo gerado pelo seu sistema informatizado, ok? Do evento de CAT. Aí nós temos também o evento S2220, que é o monitoramento da saúde do trabalhador, onde serão registrados todos os dados do ASO, do trabalhador, e o S2240, que é o evento de condições ambientais do trabalho, fatores de risco, aonde serão lançadas as informações correspondentes aos riscos específicos de cada trabalhador em relação à sua atividade. Então, é importante ter em mente e foco nesses 3 eventos. Esses 3 eventos, eles correspondem a eventos previdenciários de SST. Este é o foco desses 3 eventos. O envio da CAT e também o PPP, ok? Sendo que, além desses 3 eventos, para compor o PPP, há informação em outros eventos que já são enviados pela folha de pagamento. Na sequência, nós vamos listar aqui as tabelas que são relacionadas a esses eventos, tanto de CAT, monitoramento da saúde do trabalhador e condições ambientais do trabalho. Nós temos 9 eventos relacionados. O primeiro deles é a tabela 2 de financiamento da aposentadoria especial. Destaco que os códigos dessa tabela não estão inseridos dentro de eventos de SST, mas ele tem essa correspondência com SST. Mais à frente, nós falaremos qual evento que contém as informações correspondentes ao financiamento da aposentadoria especial. Vale lembrar, muitos não sabem, mas esse evento é um evento de folha de pagamento. Eu comentei uma determinada ocasião com o professor Wellington, né, que muitos questionavam, né? Nós estamos esperando a informação de SST, mas muitos não sabem que informação de SST já está sendo compartilhada com o E-Social desde a implantação do E-Social, desde a implantação de folha de pagamento. Tá? Então, é importante a gente ter essa noção, porque muitas informações de SST já foram compartilhadas ao longo do tempo e essa informação está lá num evento de folha de pagamento. Na sequência... Arnaldo, me perdoe te interromper, e aí, né, entra aquele trabalho que foi feito, que nós fizemos com vários amigos profissionais nas corporações, naqueles treinamentos que a gente fazia, né, nas nossas viagens aí, na rota que a gente fazia de SST, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e tal, e eu lembro que uma das preocupações que a gente sempre falava para o pessoal é o seguinte: olha, gente, antes de vocês entrarem até no E-Social, já se preocupem com SST. Para que vocês já coloquem, já façam uma análise, já prevendo o SST dentro desse cenário, para que a gente transmita informações convergentes, mesmo que o ambiente de SST propriamente dito não esteja dentro do cenário no primeiro momento, né? Ou seja, qual que era a ideia de dizer aquilo lá, né? Era o pessoal estudar, buscar, conhecer os processos internos, mesmo que SST fosse ficar para o segundo momento, para que a informação de folha e todas as demais informações, elas fossem, vamos dizer assim, validadas, né? Para que fossem convergentes e que agora, num momento de entrada de SST, não fosse um trauma, né, em relação àquilo de informação que já tenha sido prestada. Perfeitamente, professor. Então, é assim, olha, nós tentamos levar ao conhecimento, não somente dos empregadores, mas também de toda a equipe, a importância de que cada empresa estabelecesse ali um grupo de trabalho, né? Um grupo multidisciplinar para trocar essas informações.
muitas empresas, né, a grande maioria delas, não há um diálogo entre as áreas, folha de pagamento, segurança. Muitas empresas têm o contador, têm uma contabilidade, e a partir da implantação do e-social, isso se fez presente, isso se fez necessário. Então, aquelas empresas, aqueles colegas que conseguiram montar essa empresa multidisciplinar, trocar informação interna, fazer checklist dessas informações. Que informação você está mandando na folha de pagamento referente a SST? Esse dado consta dos laudos, saiu na frente e com certeza vai ter aí uma condição onde as informações estarão mais adequadas, né? Então, eu creio que foi muito importante as empresas que tiveram esse olhar, né, esse olhar à frente, porque não vão ter um retrabalho, né? Então, um exemplo, vou me antecipar, mas no evento S1200, que é o evento de remuneração da folha de pagamento, esse evento ele contém um campo onde é informado o código da GFIP, que é o código correspondente a essa tabela 2 que eu passei há pouco, né? A primeira tabelinha que eu passei ali, tabela 2, que traz o código financiamento de aposentadoria especial. Então, imagine que uma empresa do primeiro grupo, tá? Para um determinado trabalhador, um exemplo, um único trabalhador, tá? Ela mandou, até hoje, a informação de que esse trabalhador é um ensejador de aposentadoria especial, ok? Só que vai chegar um momento que vai agora, SST vai mandar o arquivo S2240, que é o arquivo que vai mandar o fator de risco, né? E esse fator de risco não seja ensejador da aposentadoria especial. A empresa mandou, todos esses meses a partir da implantação, uma informação na folha de pagamento como ensejador de aposentadoria, e agora a SST diz que não é. E o inverso também é verdadeiro, né? Pode ser que SST envie agora uma informação dizendo os trabalhadores que ensejam aposentadoria especial, e a folha de pagamento nunca mandou essa informação, né? Então, aquelas equipes que sentaram, né, discutiram essas informações, tiveram essa visão, né, discutiram e já fizeram alinhamentos, estão mais à frente daquelas que não fizeram isso, né, prof? Exatamente. Por isso que a gente sempre pregou, né, o pessoal utilizar o e-social como uma fonte de planejamento estratégico dentro da corporação, para que os processos fossem revistos, e aí, obviamente, contemplando dentro desses processos aí todas as rotinas de SST, e a gente sabe, né, que tem organizações que têm uma boa estrutura de profissionais internamente que coordenam isso daí e faz acontecer, né? E nós temos outras instituições que, às vezes, mesmo de grande porte, não têm o investimento necessário na área de segurança e saúde do trabalhador. Então, de qualquer forma, quem responde por essa área na corporação tem que corresponder, né, à expectativa que é gerada pelas informações que são transmitidas. Senão, mais à frente, as contas vão ficar mais caras, né? Ok, professor. Segue a vida, Então, Arnaldo. vamos lá, vamos dar... Perdoa eu pelas Não, interrupções aí, tá? sem problema. Até vou aproveitar aqui que eu tô te interrompendo aqui e esqueci de dar um recadinho para os nossos amigos participantes. Pessoal, não se esqueça, vocês têm o chat aí do lado que está correndo, tá? Vocês podem registrar as dúvidas de vocês aí. Mas se as dúvidas, às vezes no decorrer aqui, como nós estamos nesse bate-papo aqui, às vezes não dá para atender as dúvidas pelo chat. E o chat, o sistema do YouTube aqui, dá baixa nele logo após o encerramento do nosso evento. Então, eu diria para vocês registrarem, de repente, ali nos comentários.
tá? Que daí ele fica gravado, fica permanente e depois a gente consegue dar retorno. Tá bom, pessoal? Segue a vida, Arnaldo, a palavra é sua. Então vamos lá. Então nós falamos, né, dessa tabela de financiamento à aposentadoria especial, e essa tabela é muito, ela vai ser muito motivadora de correria na implantação do E-Social a partir do 8/6. Muita gente, nesse momento, vai colocar foco nessa tabela, sendo que deveria ter colocado foco desde o início da implantação do E-Social. Então, vamos lá. A próxima tabela, tabela 13, parte do corpo atingida. Vejam que essa tabela tem uma correspondência com a CAT. Tá? Então, o evento S2210, ele tem informações que serão extraídas dessa tabela 13, ok? Então, nós temos a tabela 13, a tabela 14, que é agente causador do acidente de trabalho, nós temos a tabela 15, que é o agente causador, situação geradora de doença profissional, nós temos a tabela 16, que é a situação geradora do acidente do trabalho, a tabela 17, que é a descrição da natureza da lesão. Ou seja, das tabelas de número 13 até a tabela 17, são tabelas que têm correspondência com a informação padronizada para a informação da CAT no E-Social. Então, você lá no seu sistema de saúde e segurança do trabalho, no momento de informar uma CAT, você vai ter que ter esses códigos pré-estabelecidos correspondentes a essas tabelas do E-Social, ok? Aí nós passamos para a tabela 24, que é uma das tabelas mais importantes do E-Social, no meu ponto de vista. Essa tabela, pessoal, sofreu uma transformação, uma alteração. Inicialmente, essa tabela chegou a ter mais de 1.000, 2.000 agentes de risco, né? E neste momento, pessoal, é importante ter esse foco. Esta tabela 24, ela corresponde aos fatores de risco do anexo 4 do decreto 3048. O que nós vamos encontrar nessa tabela? Somente listados os riscos ensejadores de aposentadoria especial. Ah, professor, mas eu tenho outros riscos no meu ambiente de trabalho. Neste momento, o E-Social, por conta da simplificação proposta, nós vamos estar mandando somente os fatores de risco ensejadores da aposentadoria especial, ok? Na sequência, nós temos a tabela 27. Os códigos dessa tabela 27 serão os códigos utilizados lá no evento S2220 de monitoramento da saúde do trabalhador. E também nós temos a tabela 28, que é uma tabela que traz os códigos dos treinamentos obrigatórios. Tá? Embora, neste momento, os treinamentos obrigatórios não estejam dentro dos eventos de SST, existe essa tabela e é importante conhecer esses códigos e passar essa informação para a folha de pagamento. Porque hoje o evento que está recebendo essas informações de treinamento é o evento de folha de pagamento. Então é importante aí a sincronia de informação, não somente pelos treinamentos realizados, mas também em relação aos códigos desse treinamento, tem que ter aí uma sinergia, uma sintonia entre folha de pagamento e segurança do trabalho, para que haja aí um compliance, né, um alinhamento entre essas informações dos treinamentos correspondentes. Professor, tem alguma pergunta aí, professor? Alguma dúvida até esse ponto? Da minha parte, aqui está tranquilo. Segue, então? Segue viagem. Então, vamos lá. Especificamente, a partir desse ponto, pessoal, eu vou falar em relação aos eventos de saúde e segurança do trabalho, que são esses 3 eventos que eu já pontuei.
o S2220, o S2221 e o S2240. Tá? Esses pontos que serão trazidos são pontos, os principais pontos de questionamento. Nós não temos o tempo, né? Gostaríamos de ter todo o tempo do mundo para falar de forma bem abrangente, mas eu vou trazer de forma sucinta aqueles pontos que foram mais questionados, né? Pelos amigos, pelos clientes, pelos profissionais de segurança, aqueles pontos que no WhatsApp o pessoal fica sempre perguntando. Então é isso que eu vou trazer no momento que eu vou falar desses eventos, tá? Então nós temos o evento S2210, que é a comunicação de acidente de trabalho, que nós já sabemos que a CAT vai ser informada de forma eletrônica, duas formas eletrônicas. Uma forma eletrônica pelos terceiros, pelo site do INSS e pelos empregadores, através dos eventos pelo e-social. Tá? Então, pessoal, nós temos retificação, reabertura ou óbito. O que acontece? Né? O pessoal questiona muito. Mas se eu tiver que fazer uma retificação agora, como é que eu vou fazer essa retificação? Então é assim, pessoal. Há uma chave para identificação do local onde esta ação deverá ser realizada. O que eu quero dizer com isso? Existe um campo de ocorrência lá no evento do social, que é o DT-ACID. Então, assim, a data do acidente é a data-chave de identificação para uma retificação. Por exemplo, as empresas que estão entrando no social em 8/6, tá? Que fizeram já uma CAT e tem uma necessidade de fazer uma retificação, se essa retificação for de uma CAT de maio de 2021, essa retificação terá que ser feita através do mecanismo anterior, ok? Mas se eu tiver que fazer uma retificação de uma CAT que a empresa já está dentro do e-social, a retificação de uma CAT após 8/6, essa retificação ocorrerá pelo e-social. Você vai ter que entrar dentro do seu sistema de segurança do trabalho, retificar essa CAT e aí mandar o arquivo através do evento. Mas se não for dessa forma, por a retificação de uma CAT antes da obrigatoriedade do social, a empresa deverá recorrer ao recurso anterior. Qual que era o recurso anterior? Através do site do INSS. Bem anteriormente era o CAT Web. Vocês lembram disso? Só que o CAT Web deixou de existir e passou a ser lá através do site do INSS. Ok? Então, toda a retificação anterior à data de obrigatoriedade deverá ser feita lá através do site do INSS. Ok? Qual é o prazo? Todo mundo fica perguntando sobre o prazo. O prazo é muito curto, o prazo é muito apertado. Mas isso aqui é normativo, pessoal. Não tem jeito. Tá? O prazo é até o primeiro dia útil seguinte ao mês da ocorrência. Houve um acidente, houve a necessidade de abertura de CAT, alguém vai ter que digitar isso aí no seu sistema de segurança e mandar isso até o dia subsequente, até o dia seguinte da ocorrência. Né? E o que é mais grave, né? Se houve morte, de imediato. Não tem acordo, não tem conversa. A empresa, de alguma forma, vai ter que se virar para fazer isso, né? Então, não tem outra alternativa. Ok, pessoal? Aí, nós temos o evento S2220, monitoramento da saúde do trabalhador. Esse é o evento onde serão informadas os dados do ASO. Professor, o que nós vamos mandar nesse evento? Nós vamos enviar as avaliações clínicas e seus exames complementares, ok?
O E-Social, a partir do momento que as empresas vão estar no E-Social, tem que ter o envio de uma avaliação clínica e um exame complementar, ok? Não há exame complementar solto. Ele tem sempre que estar vinculado a uma avaliação clínica. Prazo de envio, também é essa dúvida. Aí já é diferente, pessoal. Aí, o prazo de envio é até o dia 15 do mês subsequente à realização do ato. Então, o que vai acontecer? A empresa aqui, empresa do primeiro grupo, entrando em 8/6 agora, todos os exames realizados de 8/6 a 30/6, eles têm até a data de 15 de julho para serem enviados. É lógico, né, pessoal? Nós vamos ter que estabelecer protocolos, nós vamos ter que estabelecer procedimentos internos para não deixar isso tudo para a última hora. No dia 15, alguém ficar desesperado lá para lançar os atos, né? Dependendo do porte da empresa, existem muitos exames médicos, né? Então, se faz necessário que a equipe de segurança e medicina ou a equipe de segurança e saúde, né, dependendo de como é chamado aí na sua empresa, se programe, se preparem, né, para estar enviando esses eventos para o E-Social. O E-Social aceita que você mande todo dia um evento específico. Ele está preparado para isso. Tá? Então, o prazo do envio é até o dia 15 do mês subsequente. Tá? Esta regra não altera o prazo legal para a realização de exames. Então, aquele prazo legal determinado pela NR7, ele continua. Tá? Então, a empresa vai lá, faz a verificação, olha, quando é que está vencendo o exame de trabalhador, executa de acordo com o seu PCMSO, ok? Então, esse prazo não altera o prazo legal de realização de exames. Perfeito? Pessoal, não sei se é do conhecimento de todos, mas agora no último dia 27/4, saiu uma medida provisória 1046, tá? Que trouxe a suspensão administrativa de SST. Tá? Então é importante a gente ter ciência dessa medida provisória. Então eu listei aqui os principais pontos que envolvem a área, ok? Quanto aos exames médicos, vamos lá. Aqueles trabalhadores que estão em regime de teletrabalho, trabalho remoto ou à distância, está suspensa a obrigatoriedade de exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, adicionais e periódicos, por 120 dias. Tá? Então, é isso que está posto em relação aos trabalhadores que estão em regime de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância. A contar do dia 28/4, da data da publicação da medida provisória. Ok? Os exames suspensos, ainda falando de teletrabalho, os exames suspensos deverão ser realizados em até 120 dias após o final do respectivo período. Ou seja, esses exames suspensos, tá, deverão ser realizados até 24/12/2021. Ok, pessoal? Importante acompanhar essas datas. A obrigatoriedade dos exames demissionais não foram suspensos. Então, quem está em teletrabalho, em caso de demissão, o exame demissional deve ser realizado. Quanto aos trabalhadores em atividades presenciais, os exames admissionais não foram suspensos, permanecem sendo realizados e devem ser realizados normalmente antes da admissão. Já os exames médicos ocupacionais periódicos, vencidos no período de 120 dias, a contar do dia 28 de abril, que é a data da MP,
podem ser realizados em até 180 dias da data do respectivo vencimento, ok? E aí dá um prazo, né? Para os trabalhadores da área da saúde e áreas auxiliares em efetivo exercício em ambiente hospitalar, fica mantida a obrigatoriedade da realização dos exames ocupacionais. Aí, essa medida provisória, pessoal, ela trouxe também uma informação quanto aos treinamentos obrigatórios, e aproveitei e incluí juntamente essa informação aqui, tá? Trabalhadores em atividades presenciais, fica suspenso por 60 dias, a contar da data da publicação da medida provisória, a realização de treinamentos periódicos e eventuais. Serão realizados até 180 dias, contado da data do encerramento do período. A realização de treinamentos admissionais não foram suspensas. Trabalhadores da área da saúde e áreas auxiliares em efetivo exercício em ambiente hospitalar. Fica mantida a obrigatoriedade de realização de treinamentos. E aí, nós findamos a parte do monitoramento da saúde do trabalhador. Professor, tem alguma pergunta aí específica? Não. Específica aí, nesse caso, não. Dúvidas? Nenhuma dúvida, né? Só na hora de mandar o evento, né, professor? Isso aí acontece na hora que arrocha, né? Isso, eu acho que o monitoramento da saúde do trabalhador tem uma situação aí muito importante de zelo das entidades, das corporações, porque o monitoramento da saúde do trabalhador, acredito eu, Arnaldo, e daí você participando aí do nosso debate, pode até dizer, de repente, se eu estou numa linha errada, mas eu vejo o seguinte, que o monitoramento da saúde do trabalhador tem uma situação aí muito importante a nível jurídico, de segurança jurídica para a corporação. Porque você, a partir do momento com o monitoramento da saúde do trabalhador, vai para um nível digital, vamos dizer assim, com um acesso permanente das plataformas, esse monitoramento vai oferecer muitas condições de compliance por parte das entidades fiscalizadoras, né? Ainda que não para uma fiscalização direta, mas para períodos futuros. Por exemplo, um trabalhador adoeceu, né? E fica comprovado, por exemplo, que aquela natureza de adoecimento tem uma ligação direta com a atividade desenvolvida ou laboral desenvolvida. E aí eu conversando aqui com os meus botões mesmo, né? Com uma certa preocupação de como lá na frente vai ser os reflexos disso para o empregador, né? Se o fisco, na hora de aposentar ou na hora de conceder um benefício de um auxílio-doença, não vai vir, por exemplo, com o risco de uma ação regressiva, querendo trazer uma penalidade ao empregador por, de repente, não ter feito o adequado tratamento ou o adequado monitoramento da saúde do trabalhador, né? Até porque, pelo que eu estou vendo, né, nós teremos aí uma certa transparência nesse monitoramento. O que você teria a nos dizer sobre isso? Perfeito, professor. Dentro do social vai ser um facilitador, na verdade, né? Para essas fiscalizações. Né? Então, o que eu posso dizer sobre isso? Primeiro, as empresas precisam ficar mais alertas. Em vários treinamentos, né, que nós fizemos aí, junto aos clientes do agro, em vários treinamentos que eu já fiz em outros clientes, nós sempre tratamos de um tema chamado afastamento. Tá? O evento de afastamento, ele não está como um evento de SST. Na verdade, ele está mais ou menos lá na folha de pagamento. E todo mundo se esquece do S2230, que é o afastamento temporário. Tá? Então, comumente, esse evento não é falado junto
aos eventos de SST. Tá? Então, em todo esse trabalho que a gente fez ao longo dos anos, vamos continuar falando sobre isso. A análise, essa questão de exames médicos realizados, então, ela vem lá do afastamento temporário. Tá? Sempre se fez necessário, mas nunca foi dessa forma, um trabalho mais próximo do médico do trabalho junto à empresa. Um trabalho do médico do trabalho prestador de serviço junto à empresa na qual ele presta serviço. Tá? Porque hoje os médicos eles estão muito distantes. Tá? Ele está lá na salinha dele, fazendo mensalmente, periodicamente, a avaliação do trabalhador com base no PCMSO e ponto. Esse é um fato. Tá? E há uma necessidade dessa mudança de cultura. O médico precisa ser mais próximo da saúde e segurança do trabalho. Ok? E também de outros profissionais. Tá? Então, assim, nós conhecemos empresas que a empresa tem um psicólogo junto à SST, um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo. Esses profissionais estão na NR4? Não estão, mas são imprescindíveis, principalmente a partir do momento que essas informações passam a ser digitais. Então, assim, a empresa tem que fazer tudo o que for possível para garantir a segurança e a integridade física do trabalhador. É isso que está posto em lei. Né? E agora, o fisco ele tem a ferramenta maravilhosa na mão. Se bem que é assim, professor, isso já vem acontecendo. Tá? Então, participando de grupo de estudos, participando de estudos aí de acórdãos do CARF, né? A gente percebe o quanto a Receita Federal já tem atuado desta forma. Tá? Porque a IN 971 de 2009, ela diz, não vou lembrar exatamente o termo, mas ela diz que o empregador é responsável por essa gestão, por esse gerenciamento de segurança e medicina do trabalho. Esse gerenciamento passa pela situação onde você tem que envolver todos os profissionais e tratar do trabalhador. E hoje a empresa faz o básico. Ela faz o exame admissional, ela faz o exame periódico, só com base no PCMSO. Né? Então, essas questões vão além. Essas questões têm que ir além a partir do momento que essas informações estarão digitalizadas. Então, e aí, o que, me perdoe mais uma vez, mas aqui que eu penso, Arnaldo, você veja só, nós estamos, o nosso público aqui do Webinagro, como o próprio nome diz, é agro, né? E aí nós temos um desafio grande, porque no agronegócio nós temos, como eu vou te dizer, nós temos são índices altos de acidente de trabalho, tá? Porque na lavoura se trabalha com maquinários pesados, se trabalha com produtos químicos, e isso é um problema sério. Os químicos são um problema sério, porque eu jogo aqui o desafio de quem tem coragem de ir no chat aí e falar que a sua gestão de segurança e saúde do trabalhador é perfeita em relação àqueles trabalhadores que estão diretamente ligados à utilização dos produtos químicos na sua rotina diária. Tá? Então é um problema isso, porque pode até se dizer que utiliza os equipamentos, os EPIs, né? Mas esse monitoramento para esses trabalhadores são diferenciados. São trabalhadores que precisam um acompanhamento de saúde especial, às vezes nem por causa de uma situação de legislação obrigar. Tá? Mas amanhã ou depois o fisco pode imputar uma responsabilidade ao empregador por negligência. Né? Então nós sabemos,
quando a gente vai para essa linha de químicos, por exemplo, quanto que nós temos de produtos cancerígenos, produtos que são, sim, extremamente tóxicos, que fazem parte da rotina, né? E que às vezes, até por uma falha cultural, até o trabalhador, olha só que interessante, né? Às vezes a falha não está nem no empregador, mas eu já ouvi um comentário de um profissional falando assim: eu não consigo fazer a minha equipe dar o tratamento que merece em relação à segurança e saúde do trabalho lá na roça. São pessoas, ou seja, quem assume o risco é o empregador, né? Quem assume o risco é o empregador. Então, a primeira situação que eu vejo é que o nosso ramo, por si só, é um ramo que tem um risco efetivamente alto. E aí, professor, até diria o seguinte: em algumas situações tributárias que nós temos dentro do agronegócio, o que acontece? A própria tributação nossa, do RAT, por exemplo, são índices travados, tá? Por exemplo, tem muitos produtores que contribuem à previdência sobre a comercialização, e quem contribui sobre a comercialização, estabelece-se que o RAT é um índice pré-estabelecido, né? É fixo. Por exemplo, 0,1% da comercialização da produção rural. Aí ele acha que porque ele está pagando a contribuição previdenciária, porque está pagando o RAT, ele acha que ele está segurado. E aí eu tenho uma preocupação muito grande, porque quando o fisco fala que a responsabilidade de quem emprega, tá, é de monitorar a saúde e conceber e a segurança do trabalhador, então o fisco também está dizendo o seguinte: ó, meu caro, a responsabilidade é sua, se der alguma coisa eu verificar que você foi negligente, eu não vou bancar essa conta, né? Eu tenho esse olhar um pouco preocupante para o agronegócio, que há uma necessidade, assim, de virada de chave, de conceituação dos próprios gestores, tá? Isso é uma ponderação, que depois você pode comentar. Eu tenho uma segunda ponderação, Arnaldo, que a gente bate muito aqui na consultoria a respeito dos trabalhadores que são contratados, mas pertencem a terceiros, né? E que eles também estão, até devido àquela legislação, né? Aprendi muito disso com você lá da legislação dos intramuros, né? A responsabilidade de quem entrou dentro desse ambiente meu, né? E que eu faço parte também desse monitoramento da segurança, por exemplo, da saúde daqueles que estão nos meus ambientes, até porque eles estão incorrendo nos riscos que são meus, né? Pertencentes ao meu negócio. E isso fica aqui um outro registro, né? Que também é um motivo de preocupação, e que deve haver esse monitoramento sobre os terceiros que estão dentro desses ambientes. No agronegócio, isso também é extremamente comum, né? Perfeito, professor, perfeito. Isso é um fato, e isso deve acontecer mesmo, né? Os trabalhadores terceiros que adentram, né, aos estabelecimentos têm que executar os exames médicos correspondentes, né? E isso vai ficar mais evidente no cruzamento informatizado, né? A Receita Federal vai saber que você tem terceiros na sua empresa e vai saber se os terceiros estão tendo o mesmo riscos que os seus trabalhadores naquela mesma área, né? As empresas vão ser auditadas, vão ser fiscalizadas e vão ser cobradas por isso daí. Então, há uma necessidade de que, inclusive, junto com os terceiros, seja feito um trabalho no momento da implantação do e-social. Tá? Para alinhar o quê? Para alinhar o laudo técnico, condições ambientais do trabalho. Olha, você vai adentrar essa minha área. Essa minha área eu tenho um risco. Você tem que colocar essa mesma informação no seu documento técnico, no seu laudo. Porque essa informação corresponde ao seu trabalhador. O seu trabalhador tem direito aos mesmos direitos que o meu trabalhador no meu estabelecimento. E a gente sabe que isso não é regra geral, muita empresa não faz, e ela vai ficar exposta. E, professor, a Receita Federal já está pegando isso, ela sabe disso, ela conhece isso, né? Então,
eu vou falar um pouco mais lá na frente. Existe um projeto da Receita Federal chamado FAPE. Você conhece, professor? O FAPE? FAPE? Já ouvi falar, mas ainda não estou familiarizado. É um programa de alta performance na fiscalização por parte da Receita Federal. Não sei se você está lembrado, um burburinho que deu com os postos de combustíveis há um ano e pouco. Faz parte do projeto FAPE. O que é esse projeto? É verificando o recolhimento das contribuições respectivas aos riscos do ambiente de trabalho. Né? E nessa verificação, o que ele faz? Ele vai atrás também do adoecimento do trabalhador. O trabalhador está adoecendo do quê? Cadê os exames médicos? Qual é o acompanhamento? Como é que está o PCMSO? Né? Então, é o que nós estamos falando. Essa convergência digital vai facilitar muito mais essa auditoria e essa verificação por parte da Receita Federal. Professor, você está falando de E-Social, mas o que tem a ver a Receita Federal? Todo mundo esquece que é a Receita Federal que faz essa fiscalização dos riscos do ambiente do trabalho. Né? Existe muito profissional que não conhece, não sabe que é a Receita Federal que faz essa fiscalização. E digamos, e diga-se de passagem, né? Receita Federal tem bala na agulha, né, professor? Então, até esse comentário seu é importante, porque há alguns anos passados aí, o fisco realmente ele não tinha uma estrutura fiscalizatória, e hoje, Arnaldo, quando a gente vai falar de saúde, segurança de trabalho em muito lugar por aí, de E-Social, o gestor que não está adaptado com o novo momento digital, vamos dizer assim, ele fala assim, não, mas por que eu vou investir nisso? A gente nunca teve problemas, né? Sempre foi feito dessa forma e a gente nunca passou. Olha, na verdade é que houve já uma virada de chave e nós estamos num mundo novo. Então, quem não tiver essa ambientação para esse cenário, lá no futuro vai sofrer as consequências, né? Então, a Receita Federal, obviamente, tem uma estrutura muito melhor para o processo fiscalizatório do que nós tínhamos quando a fiscalização estava lá dentro do INSS, né? Exatamente, exatamente. Então, quem anda acompanhando aí essa parte de fiscalização da Receita tem visto os procedimentos e vai chegar em muita empresa, viu? E essa parte realmente de exames médicos, realização de exame, é uma parte muito impactante, porque a legislação diz que o empregador tem que cuidar da saúde do trabalhador. Não é só fazer periódico. Você faz o periódico, mas você faz o exame além do periódico para monitorar a saúde dele. Né? Então, assim, voltando ao que eu estava falando inicialmente lá, o médico do trabalho precisa estar mais presente, de segurança, precisa fazer melhores exames. Né? Na parte de afastamento, tem que fazer um trabalho de afastamento melhor do que é feito hoje. Né? Porque o trabalhador se afastou. Eu sempre dou um exemplo. Tá? O trabalhador está há 10 anos na empresa. O trabalhador se afastou 15 dias. Ninguém quer saber por que uma pessoa que está 10 anos na empresa e nunca teve um afastamento, por que ele ficou fora 15 dias? Simplesmente o trabalhador se afasta, ninguém se ocupa com isso. Né? Então tem que se dar mais atenção para o trabalhador. Espera um pouquinho só, quem é esse cidadão aqui? 10 anos de empresa, ele nunca se afastou. O que está acontecendo com ele? Ele se afastou 15 dias. Vai lá, tem que ter um atendimento mais humanizado. O que será que está acontecendo com esse trabalhador? Né? Vai lá no posto de trabalho. Tem uma gestão em cima disso, né? Uma gestão em cima disso. Vai lá, conversa com ele, tira ele do posto de trabalho. Vamos avaliar o CID desse atestado. Né? Tem muitos médicos que não contestam o CID informado no ASO pelo médico atendente. O médico do trabalho tem a prerrogativa de contestá-lo. Ele não pode aceitar tudo que o médico atendente colocou lá. Afinal, é ele que conhece o posto o posto de trabalho daquele empregado. Né? Ou melhor, deveria, né?
Isso é um grande problema quando o médico do trabalho é um prestador de serviço que está muito distante. Agora, as empresas que têm um médico do trabalho interno, muitas vezes, e isso tem em muitas empresas, conhece os postos de trabalho como ninguém, né? Então, dependendo do atestado médico que chegar lá com CID, o médico do trabalho pode falar, não, peraí, eu preciso que você troque esse CID do afastamento, porque no seu posto de trabalho não tem essa doença, não tem essa situação. Muitas empresas não fazem essa gestão, esse CID fica na empresa, há algo chamado nexo técnico previdenciário, muitas vezes esse CID consta do nexo técnico dessa empresa e fica marcada como uma doença relacionada à atividade do trabalho, né? Então, essa falta de gestão já traz um problema na empresa, né? É aí que eu falo que o médico do trabalho não deveria ficar só realizando aquele exame periódico. Ele também tem que fazer um trabalho de gestão e agora, a partir do social, vai ser necessário, por conta dessa questão, né, do adoecimento, fazer esse tipo de gestão, fazer essa atuação, olha, esse CID não procede, junto ao médico atendente, né? Uma ação mais contundente em relação aos atestados médicos, em relação aos afastamentos. Perfeito, prof? Perfeito. Seguimos? Seguimos. Evento S2240, condições ambientais do trabalho. No meu ponto de vista, esse é o evento mais impactante, porque lá estará a informação dos riscos, né? Importante destacar que os riscos que nós vamos mandar nesse evento são somente os riscos ensejadores de aposentadoria especial, ok? O que esse evento pede? Os riscos a qualquer exposição dos agentes nocivos que estão no anexo 4 do decreto 3048 de 99. Esses riscos desse decreto são os mesmos riscos que estão na tabela 24. Tá? Então, são somente esses riscos que, neste momento da simplificação do E-Social, da simplificação do E-Social SST, que nós vamos ter que mandar. Ok? Somente os eventos que constam no anexo 4 desse decreto 3048. E da tabela 24, que é a tabela de agentes nocivos e atividades de aposentadoria especial. Nós temos aqui nessa tabela, ou seja, nós temos nesse anexo agentes físicos, químicos e biogeológicos ensejadores dessa aposentadoria especial. Tá? Os agentes nocivos físicos, tá? Ruído e químico, com limite de tolerância, essa aqui é uma das maiores perguntas, uma das perguntas mais frequentes. Tá bom, eu vou mandar. O que eu vou mandar? Então, se você tiver risco físico, ruído, e os riscos químicos com limite de tolerância estabelecido, deve ser enviado as informações a partir do nível de ação. Ok? Então, o profissional de segurança tem que fazer um levantamento no seu sistema, identificar quais são esses riscos químicos. Tem limite de tolerância? Tem. O valor está acima do nível de... A partir do nível de ação? Tem. Então, são esses riscos que eu vou ter que mandar. Se eu tenho um químico abaixo do nível de tolerância, você não vai mandar. Ok? Ruído. Eu tenho ruído. Está no nível de ação? Está. Então, eu tenho que mandar para o social. Eu tenho um ruído abaixo do nível de ação, eu vou ter que me mandar? Não, você não vai mandar. Então, de alguma forma, o seu sistema informatizado vai ter que identificar isso, separar essa informação no arquivo e mandar essa informação para o social. Ok? Poderíamos dizer, então, Arnaldo, que aquilo que está dentro da faixa de tolerância, ou seja, todos os riscos precisam controlados, mas aqueles que estão dentro da faixa de tolerância, eu não encaminho para o E-Social. Eu não informo. E aquilo que fugir da faixa de tolerância, ou seja, fica fora dessa faixa, eu tenho que fazer o encaminhamento do evento. Bom, professor, assim, ó. Não é bem dessa forma. Então, assim, ó,
Os agentes químicos. Todos os agentes químicos têm um nível de tolerância de acordo com a legislação. Perfeito? Só que, independente desse nível de tolerância, ele tem um nível de ação. O que é o nível de ação? Quando a saúde do trabalhador começa a ser afetada por aquela exposição. Ótima colocação. Então não é a tolerância, é a ação não é mesmo, tolerância. né? Isso. Então é assim, ó. Recapitulando, vamos lá. Eu tenho um risco de ruído, ok? O risco de ruído, ele tem lá um nível de 85 decibéis, ok? Se esse ruído está a partir do nível de tolerância, não alcançou o limite de tolerância, ok? Mas se ele está a partir do nível de ação, ele tem que ser informado. Entendido. Para esse mesmo nível de ruído, para esse mesmo agente ruído, se um determinado trabalhador está abaixo de nível de ação, você vai declarar para esse trabalhador que ele não está exposto. Claro, tá certo. Você fez uma ótima observação, até porque muitas vezes alguma coisa dentro da tolerância já pode ser prejudicial, né? Já pode estar fora da faixa de ação. E aí, vou pegar um gancho, com aquele gancho que o senhor fez, do monitoramento da saúde do trabalhador. Nível de ação. Né? Então, o médico do trabalho ele tem que estar mais atento a essa questão. Ok? Quando que você faz o exame médico? Quando o risco está no nível de tolerância ou a partir do nível de ação? Né? Então, por isso que a presença, a participação do médico do trabalho, cada dia mais, ele fica prioritário, evidente essa participação para que a empresa possa fazer os seus exames de forma adequada, para evitar ter problemas futuros em relação a não somente a saúde do trabalhador, né? Monitorar e controlar, mas também em relação ao que a legislação determina. Tá? Deu para entender, professor? Entendido, 100%. Ficou ótima a exposição. Então vamos lá. Entendido essa questão, como é que fica para os demais riscos? Tá? Os demais agentes que não seja o ruído e os agentes químicos que tenham nível de tolerância. Então, esse daí a gente já sabe. O que tem nível de tolerância, ok? Vai ser informado a partir do nível de ação. Se não tem nível de tolerância, ele vai ser informado pela simples exposição no ambiente de trabalho. Entendeu, professor? Opa, Arnaldo, 100%, está compreendido. Entendido, ficou muito bom. Ok? Então, tem nível de tolerância a partir do nível de ação. Não tem pela simples exposição para o caso dos químicos. Caso não haja exposição ao risco, ok? Deverá ser informado o código 0901001, que lá na tabela 24 corresponde à ausência de fator de risco ou atividade prevista no anexo 4 do decreto 3048. As informações sobre a existência de agentes nocivos devem ser registradas, ainda que tal exposição esteja neutralizada, atenuada ou exista proteção eficaz. E assim, né, professor? Algo que nós temos que ter em mente. Deve haver uma carga inicial, tá? Ou seja, 100% dos trabalhadores. Nós vamos ter que tirar uma fotografia lá em 8/6, a empresa do primeiro grupo, lá em 8/6, ela vai tirar uma fotografia da situação de todos os trabalhadores naquele momento e mandar para o social. A partir daí, ele vai montar um histórico, diferentemente dos outros eventos. Tá? O monitoramento da saúde do trabalhador, nós vamos mandar os exames médicos a partir do momento que acontecer. Não vai ter histórico.
a partir do momento que acontecer. Só que para o S2240, ele já quer saber naquele momento, pum, quais são os trabalhadores que tem, quais são os riscos, ok? Então vai ter uma carga inicial com a descrição das informações constantes do evento em vigor na data de início da obrigatoriedade de cada grupo, perfeito? Dados de 100% dos trabalhadores ativos. E qual que é o prazo de envio dessa informação? Também da mesma forma, até o dia 15 do mês subsequente ao início da obrigatoriedade dos eventos de SST ou ao ingresso da admissão. Ou seja, uma carga inicial em 8/6 para o primeiro grupo, aí em julho houve uma admissão. Em julho vai ser enviado o risco desse trabalhador. E aí, opa, alguma dúvida, professor, aqui? Tá ótimo, Arnaldo. Sem então dúvidas. Vamos lá. Tributação do meio ambiente do trabalho. Nós falamos do evento de CAT, monitoração de saúde do trabalhador e também do evento dos fatores de risco do ambiente de trabalho. Esses 3 eventos, eles tratam da tributação do meio do ambiente de trabalho. Eles têm a ver com a tributação do meio do ambiente de trabalho. Então, não fique pensando que o E-Social está só querendo saber a CAT aberta, quer saber qual que é o exame que o trabalhador faz, qual que é o risco. Tudo isso ele vai olhar para essa informação e vai dar uma olhada no tributo, ok? Tem a ver com a arrecadação do meio ambiente do trabalho, ok? E quais são as contribuições previdenciárias que fazem parte dessas contribuições do meio ambiente de trabalho que são impactadas pela gestão de SST. Olha a gestão de SST aí, professor. Ok? Então, é o GILDRAT, ok? Que é o grau de incapacidade. Deixa eu ver na colinha aqui, esqueci, professor. Vamos ver uma colinha aqui. Grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. Ok? Que é aquele enquadramento das empresas de acordo com o seu risco, né? Onde a empresa tem 1, 2, 3 e calcula sobre o valor do RAT. Né? Nós temos a FAI, que é o financiamento da aposentadoria especial, ou também conhecida como FACET, né? Financiamento da aposentadoria sobre condições especiais de trabalho, que é o que nós estamos tratando. O FAP, que é o fator acidentário de prevenção, e o nexo técnico previdenciário. Ok? Então, essas contribuições, elas geram contribuições previdenciárias, que é isso que o fisco vai verificar, que é isso que a Receita Federal vai verificar através do E-Social. E o FACET, professor? O FACET, ele tem essas contribuições para as empresas em geral. 6, 9 ou 12 sobre a remuneração do trabalhador. No caso de corporativo de produção, 6, 9 ou 12 incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada, né, ao cooperado. E aí, professor, o pessoal pergunta, quem fiscaliza o FACET? Quem fiscaliza a FAI? É a Receita Federal do Brasil. Ok? Isso está definido aonde? Na Instrução Normativa da Receita Federal 971 de 2009. E vejam só, no seu artigo 288, ele diz o seguinte, que a Receita Federal verificará, por intermédio de sua fiscalização, a regularidade e conformidade das demonstrações ambientais de que trata o artigo 291. Quais são as demonstrações? O LTCAT. Tá? Então, a Receita Federal não somente vai verificar os lançamentos do evento S2240, mas também ele vai procurar o LTCAT da empresa. Ele vai solicitar isso daí para a verificação de regularidade e conformidade. De acordo com os controles internos da empresa relativos ao gerenciamento de riscos ocupacionais
E aqui eu fiz uma brincadeira. Eu deixei até pintado o GRO. Porque, quando se trata de norma regulamentadora, vai ser implantado agora em agosto o gerenciamento de riscos ocupacionais. Só que a Receita Federal, desde 2009, já fala que esse gerenciamento deve acontecer em SST. Ok? Em especial, a Receita Federal olha para a declaração de informações em GFIP. Quais são as informações declaradas em GFIP? Correspondem àquela tabelinha 02, código 123. O trabalhador está exposto a risco ocupacional, que sejam aposentadoria especial, é essa informação que ele vai verificar. De acordo com o que está disposto e previsto no artigo 57 e 58 da Lei 8.213. Por que eu coloco isso? As pessoas sempre me perguntam, mas a Receita Federal, ela tem a sua atribuição dessa fiscalização? Tem sim. Está definido nessa IN 971. E aí, pessoal, sabe, professor, tem a Receita Federal todo ano, desde o ano de 2006, salvo engano, ela publica o plano anual de fiscalização. E quem ao longo dos anos vem estudando e analisando, consegue ver como está evoluindo a Receita Federal. Né? E dentro dessa evolução, ela criou o FAP, Fiscalização de Alta Performance de Pessoas Jurídicas. Ok? Então, como nós já falamos, ela está muito à frente, né, da parte informatizada, na parte de fiscalização pelos seus próprios agentes. Né? E com o E-Social, isso vai dar uma visibilidade muito maior, né, em relação às condições ambientais das empresas. Aqui, por exemplo, eu peguei um fragmento, eu trouxe uma nota, essa nota está nessa publicação no ano de 2020. Olha o que a Receita Federal colocou. Foram identificadas empresas cujos empregados tiveram reconhecido o direito à aposentadoria especial, sem que a fonte pagadora tivesse contribuído com os adicionais previstos. O que significa isso? O trabalhador chegou com PPP no INSS, com o código de GFIP, ensejador de aposentadoria especial, o INSS concedeu a aposentadoria. O que a Receita faz? Ela vai lá, verifica, e é aí que vem aquela ação regressiva para a empresa recompor o adicional de aposentadoria especial, professor. Então, é importantíssimo uma ação que eu vou colocar ali na frente, né, para que as empresas, quando entrarem no social, tenham uma conformidade dessa informação. Ok? Como essa verificação se dará através do E-Social? E aí, eu trouxe um modelinho aqui para que todo mundo tenha entendimento. Então, vamos lá, pessoal. Folha de pagamento. Quem disse que SST não está dentro do E-Social? Ele está lá desde a folha de pagamento, porque a folha de pagamento teve um período de implantação do S1200, que é a remuneração do trabalhador. E a partir da implantação, todo mês, a empresa sempre manda essa informação do trabalhador. Há um campo lá chamado Registro Campo Grau de Exposição. O que faz esse grau de exposição? Esse grau de exposição, ele manda o código da GFIP, dizendo se o trabalhador está exposto ou não exposto. Os códigos dessa tabela aqui, ó. Então, mensalmente, para todos os trabalhadores da empresa, individualmente para cada um, está indo um código lá. Não ensejador de aposentadoria especial ou ensejador de uma dessas aposentadorias de 15, 20 ou 25 anos de aposentadoria. Então, todo mês isso está lá. E aí, o que acontece? Quando a folha de pagamento manda esse evento? Ela está declarando, ela está reconhecendo
o fato gerador previdenciário e tributário dessa contribuição. Perfeito? Só que o que acontece? Desde a implantação, só a folha de pagamento está mandando isso. Mas ele está mantendo um histórico ali, 12, 24 meses, né, do trabalhador. Ele está mantendo o histórico. E agora, o que acontece? SST vai mandar a sua informação. Ok? 8/6, pessoal do primeiro grupo vai mandar a informação através do S2240. Nesse evento, ele tem um registro chamado Código de Fator de Risco, que está vinculado à tabela 24. O código que vai nesse campo é um código da tabela 24. Quais são os códigos dessa tabela 24? São os fatores de riscos que ensejam a aposentadoria especial, que estão lá no decreto 3048 no anexo 4. Ok? Então, imagina, nós temos folha de pagamento, SST. No momento que a gente mandar o SST, eu vou dar o Enter aqui, deu o Enter, mandou o evento, cruzou a informação. Então, é aqui que vai dar o boom. Ou seja, é a partir desses dois eventos que vai ter um compliance entre o que a folha de pagamento mandou até agora com o que vai ser recebido a partir do E-Social. Aí, nós temos a liga entre a declaração ou o que foi declarado até hoje, que gerou um fato gerador previdenciário e tributário, com o que SST está enviando. Ok? Então, por isso é que eu falei, o evento S2240, eu julgo ser um dos principais eventos nesse momento de implantação, porque a partir do momento que ele se encaixa, é que vai haver a troca de informação, a validação, a verificação de correspondência entre o que a folha de pagamento mandou desde a implantação até o momento da entrada do evento de SST. Alguma pergunta aqui, professor? Não, eu apaixonei por essa tela aí, porque eu gosto de ficar vendo os cruzamentos, né? E achei que isso daí que eu acho que é igual você falou, né? Que o 2240 tem essa performance dele permitir o cruzamento de informações aí para compliance. E é essas visões que são importantes o contribuinte ter para ele saber como que o fisco vai avaliar aquela informação que ele presta, né? Então, hoje, não é só fornecer a informação, tem que ser feito um trabalho prévio de análise disso para saber como que as nossas informações vão chegar lá e vão ser tratadas, né? E essa informação, essa tela que você trouxe aí é especial, é esse trabalho que o pessoal, todo mundo tem que ter essa tarefinha, né? De transmitir a informação, se preocupando antes de colocar isso na mão do fisco, para dar convergência a esses dados. Então, professor, na verdade é assim, ó, esse cruzamento ele deveria ter sido feito antes do momento da implantação da folha de pagamento. Exatamente. Era o bate que deveria ser feito entre SST com a folha. Olha aqui, ó, nós temos 10 trabalhadores que têm aposentadoria especial. O que você está mandando na folha de pagamento? E muitas empresas não fizeram isso. Nós sabemos, professor, isso acontece muito em pequenas empresas. Você vai verificar lá, muitas vezes o trabalhador tem uma informação lá de aposentadoria especial, mas não é aposentadoria especial. O dono da empresa resolveu dar para ele aquilo lá como um benefício. Então, se não é somente é aposentadoria especial, se a empresa tiver um laudo das condições do ambiente do trabalho, dizendo que aquela exposição é ensejadora de aposentadoria especial. Então, primeiro ponto, tudo que tiver no S1200 tem que ter uma contrapartida documental no LTCAT, no laudo de condições ambientais de trabalho. Muitas vezes, isso não é verdade. Por quê? Isso acontece também muito em empresa pequena.
O empregador resolve dar alguma coisa ao trabalhador e coloca que aquilo lá é aposentadoria especial, mas não é. O que ele tem que fazer é mudar o evento de folha, porque aquilo lá é qualquer outra coisa, menos aposentadoria especial. Tá? A aposentadoria especial, ela é lastreada, ela é baseada no laudo técnico das condições ambientais de trabalho. Né? E o que a Receita tem feito? Que nós sabemos. Ele checa esse S1200, vai lá naquele campo grau de risco, disposição, verifica o que está lá. Lá está como ensejador? Tá bom. Profissional de SST, me manda o seu laudo, que eu quero saber se isso é procedente. Aí o que acontece? Tem um outro problema. A Receita Federal não acha essa informação. Porque muitas vezes o local aonde está o trabalhador não tem correspondência no laudo. Isso é uma outra coisa que tem que ter. Isso deveria ter sido feito antes da implantação. A informação da folha de pagamento tem que cruzar com a informação de SST. Tem que conversar entre elas. Né? E nós sabemos que tudo isso agora vai ficar aparente com a fiscalização eletrônica do E-Social. Mais alguma coisa, professor? Tudo bem até aí? Tá ótimo, 100%. E aí, nós partimos para o nosso fechamento, que são as minhas recomendações de conformidade. Quais recomendações são essas? Uma delas, para o RH e DP, levantar os dados dos trabalhadores na folha de pagamento, ou seja, no S1200, com código da GTIP no campo grau de exposição, que corresponde ao ensejador de aposentadoria especial. Então, o RHDP levantou. Na nossa empresa temos 10 trabalhadores. Esses 10 trabalhadores têm que estar definido no laudo técnico de condições ambientais do trabalho. Tá? O que tem sido feito? Tem que ser feito. Levantou uma listagem, extraiu uma listagem do computador, em alguma ferramenta, essa informação tem que ser cruzada, ok? Pelo profissional de SST. Ele vai pegar a informação dos dados fornecidos pela folha, cruzar essa informação e ver se ele tem no LTCAT esses 10 trabalhadores. Ok? Novamente, uma missão para o RHDP. O pessoal vai achar que eu estou dando trabalho para o RHDP. Após o cruzamento realizado pela área de ST, verificar a regularidade das contribuições. Que essa é uma situação também que muitas vezes a gente encontra, viu, professor? O RH definiu, o RH lançou essas informações, definiu lá na folha de pagamento, essa mesma informação, são 10 trabalhadores, esses mesmos 10 trabalhadores estão no LTCAT, mas a conformidade com a regularidade, ou seja, houve o recolhimento dessas contribuições, ou seja, não adianta, não é só informar, houve o devido recolhimento, que é isso que a Receita Federal faz. Além de ela verificar se está informado, ela vai verificar a regularidade. Olha, foi recolhido. Essa contribuição está perfeita? Está perfeito. Tá? Lembrando, professor, que é assim, ó, os profissionais de SST, além de estar implantando, né, o E-Social, tem que conviver com todas as questões normativas de IR, tá? Embora o E-Social está pedindo 3 eventos, nós vamos estar mandando eventos previdenciários, ainda tem todas as atividades correspondentes às NRs que continuam sendo cumpridas, ok? Na listinha aqui ainda das minhas recomendações de conformidade, tá? Eu recomendo ao pessoal de SST que atualize os LTCAT, verifique se há a identificação dos trabalhadores quanto ao estabelecimento que ele se encontra, posto de trabalho, atividade e se esta está em conformidade com a folha de pagamento e contabilidade. Ah, professor, agora você ficou doido. O que tem a ver contabilidade? Tudo a ver. Tudo a ver. Nesses achados, nesses acórdãos do CARF que nós temos estudado, e mesmo em decisões da Receita Federal, o que a gente vê, muitas vezes?
que a Receita Federal ela acaba impugnando algumas situações e arbitrando a empresa porque ela não consegue fazer a reconciliação. Isso é uma verdade. Tanto é que agora, dentro do social, tem algo chamado ambiente de trabalho para ser declarado. Mas esse ambiente de trabalho tem que ter uma conformidade lá na folha de pagamento. Lá na folha de pagamento, né? A informação da folha de pagamento ela vai para a contabilidade, é lógico. Mas você tem lá na contabilidade um determinado trabalhador numa área chamada contabilidade. Tá? Só que esse mesmo trabalhador está lá no LTCAT numa área de produção. Ok? Então isso não pode, isso não existe, isso tem que estar alinhado. Ok? Essa conformidade é verificada pela folha de pagamento. Eu recomendo fortemente, tá, que todo profissional de segurança do trabalho atualize o seu LTCAT, estabeleça referências para ele conseguir trocar informação com a identificação desse trabalhador lá na folha de pagamento, porque isso também é sabido por nós, que a Receita Federal ela faz essa verificação e isso faz parte da conformidade legal da gestão dos ambientes de trabalho em relação ao SST. Ok? Existem muitas outras recomendações, mas por hora eu acho que essas são as mais importantes e que eu gostaria de deixar de primeira mão para que todas as empresas, a partir da entrada da obrigatoriedade, possam olhar com carinho para essa informação e já atualizar para entrar em conformidade no momento da sua implantação. Professor, alguma dúvida? Não, é isso daí, Arnaldo. Eu acho que o desafio ele não é pequeno, né? É um trabalho grande, mas como você disse, né? Ele deveria ter começado lá atrás. Alguns que estão mais estruturados e pensaram nisso e fizeram alguns deveres, algumas tarefinhas de casa tempestivamente, agora estão com a situação um pouco mais tranquila. De qualquer forma, SST está aí à porta e não tem como fugir, né? É um trabalho que agora precisa ser feito e as entidades, aí, as corporações precisam estar preparadas. Então, vimos aí o tamanho da importância, ele tem reflexos, né? SST tem reflexos em todos os sentidos. Mas uma coisa muito importante que vale para todos os amigos aí de recursos humanos, departamento pessoal, saúde e segurança do trabalho e os próprios gestores das corporações, que é um pensamento que eu tenho sobre essa área, que é o seguinte, né? A gente não pode esquecer que todo o trabalho que é desenvolvido em cima de aspectos vinculados ao trabalhador, pelas suas motivações previdenciárias, ou são considerados seguridade. A seguridade brasileira, ela nada mais é do que uma verdadeira seguradora, né? E isso daí funciona igualzinho na nossa vida pessoal quando você tem um seguro de um carro. Quando você vai fazer um seguro de um bem, a seguradora ela te questiona para que você, qual é o bem, quais as características, para que ele é utilizado, né? E ali são ponderados as características do condutor, né? Se ele oferece mais risco, menos risco, que cidade que ele está, conforme o CEP também muda preço. Ou seja, a seguridade dentro do sistema de informação mais atual, dentro desse mundo digital que nós estamos vivendo, ela vai utilizar essa plataforma de dados para dar consistência à informação, para verificar se aquilo que é oferecido de base de cálculo para pagamento das contribuições, principalmente, é convergente com os riscos que aquele trabalhador oferece para usufruir dos benefícios da seguridade. Né? De tal forma que, se eu estiver omitindo ou negligenciando ou até colocando informações equivocadas no sistema de informação de forma não intencional até, né, que lá na frente eu vou sofrer
consequências em virtude das mais diversas situações, como já foi comentado aqui sobre a ação regressiva, né, que é uma realidade hoje, e o fisco, obviamente, vai fazer de tudo para não prejudicar o direito do trabalhador, mas ele vai passar a cobrar essa conta. Hoje, houve uma cultura ao longo de décadas no Brasil que o empregador sempre transferiu todos os riscos atinentes à Previdência e à Seguridade do trabalhador ao governo, ao Caixa da Previdência, né? E a Previdência hoje, quanto mais informação ela detém, quanto mais aprimorada for a gestão dela, ela vai trazer de volta essa conta, né? Alguém vai ter que pagar isso aí porque não vai ficar no caixa dela, que eu não discordo, é o jeito certo, né? Nós temos um índice fantástico, eu vi um número algum tempo atrás assim que me deixou assustado em relação ao número de acidentes de trabalhos que nós temos no meio rural, que é uma coisa absurda, índices esses que acontecem em determinados períodos da vida laboral do trabalhador, sendo que mais de 70% desse número aí aconteceriam nos primeiros 30 dias de atividade laboral. É lógico que isso não é verdade. Isso não é uma verdade. Mas acontece que o coitado do trabalhador, né, trabalha lá na roça sem o registro, professor. E não estou falando aqui das nossas corporações grandes, não, porque obviamente elas não fazem isso, não assumem essa natureza de risco, mas é uma tradição lá do campo, né? Não registra o trabalhador. Aí o cara está lá no campo um determinado dia, sofre um acidente, todo mundo corre procurar a carteira do indivíduo para registrar, né? Esse cenário agora muda, porque até o produtor rural, pessoa física, a partir agora de maio, já está no E-Social também. Então vocês vejam, e o ano que vem chega a SST para ele lá na vida pessoal dele lá também, né? Então vocês vejam que esse cenário é como o professor disse lá no começo, isso aí não volta atrás mais, né? Isso aí não volta atrás. Passamos por um processo de simplificação, até acho, né, Arnaldo, que algumas simplificações eram necessárias, porque algumas situações estavam extremamente complexas para o trato da informação, mas é um caminho sem volta. Essa tecnologia, no sentido que ela arrumou, né, só trouxe efeitos positivos aí para a sociedade. Você quer fazer algum comentário de finalização, Arnaldo? O comentário é aquele de sempre, né, professor? Que todos podem contar conosco, estaremos sempre à disposição, né, para que possamos ajudá-los da melhor forma possível. Tenham em mente que o E-Social não tem volta, né? E vai ser melhor para todos nós, enquanto contribuinte, enquanto trabalhador, enquanto cidadão, né? Então, eu vejo o E-Social como bem-vindo, o E-Social SST como bem-vindo, e gostaria de me colocar à disposição de todos, né? E estaremos juntos aí sempre que puder, né, prof? Opa, se Deus quiser, né? Então tá bom, pessoal. Quem a gente não conseguiu atender aí em consultas ou alguma pergunta que aconteceu aqui no chat, tá, pessoal? A gente pede para registrar ali nos comentários para que a gente consiga atender vocês ali, atender as dúvidas. E, obviamente, vocês têm o nosso serviço de consultoria, é só entrar na área de suporte lá da Garcia Moreno. Esse assunto de E-Social voltado à área de segurança e saúde do trabalhador não é um tema trabalhado pela Garcia Moreno. Vocês sabem que a gente não atua na área de departamento pessoal, e aí engloba-se SST também, mas nós temos a parceria do professor Arnaldo aí, e se alguma coisa vocês entenderem que precisa ser complementado, ou algum esclarecimento que seja necessário, pode ter certeza que a gente vai trazer para vocês, tá bom? Arnaldo, mais uma vez, meu agradecimento por você ter aceitado o nosso convite. Nós estamos transmitindo esse nosso encontro aqui pelo canal Tributo do Agro,
que pertence a Garcia Moreno aqui no YouTube, é um canal específico para esses conteúdos e essas transmissões que a gente faz. Você tem o canal à sua disposição, sempre que você quiser fazer uso também, sinta-se em casa. E todos os nossos amigos que participaram, que venham ver a gente aí em momento posterior, nosso muito obrigado pela confiança, por estar acompanhando a gente aqui, e certamente nos veremos na próxima semana, tá bom? Um forte abraço a todos, meus caros, e até a próxima. Não esqueça de se inscrever aí, se inscreve que daí vocês acabam acompanhando o nosso conteúdo. Gratidão, professor. Até lá. Beleza, pessoal? Forte abraço a todos e um ótimo dia.